Todos nós somos regidos por sonhos, por desejos. O ser humano é, por definição, um ser que deseja, e a vontade de viver, aliada a outras vontades, faz com que todos nós façamos coisas inimagináveis. Nós, quando queremos alguma coisa, quando ficamos de frente com um desejo, queremos realizar esse desejo, trazer o sonho à existência. Nós arranjamos força, disposição, sabedoria, criatividade, que a gente nunca imaginou. A gente cria, a gente vai atrás, a gente faz coisas que de fato são impressionantes. O ser humano tem uma capacidade de superação que é de fato muito incrível. A esperança. Nós falamos de esperança até mesmo quando não usamos a palavra esperança. O conceito da esperança, ele está nas entrelinhas dos nossos livros, das nossas músicas, das nossas reflexões. Inúmeros apontamentos e inúmeras ideias para que você tenha no seu coração esperança. Você pode ter esperança com a vida, pode. Você pode viver uma vida nova. Sim, você pode viver transformações na sua história de vida. Sim, desde que você tenha um compromisso radical com você mesmo. Desde que você esteja engajado com a tua própria história de vida. E esse é um item que às vezes incomoda muita gente que prefere viver uma esperança daquela dos braços cruzados, onde a gente fica esperando coisas mágicas acontecerem inesperadamente, como uma surpresa. E a vida muda num piscar de olhos, como num abracadabra. Não, o nosso projeto de esperança, ele propõe uma vida diferente para o amanhã, desde que você tenha uma nova postura hoje, desde que você esteja comprometida com a sua vida hoje. Por mais difícil que a sua vida esteja, por mais difícil que seja olhar para o momento que você está vivendo, nós acreditamos e queremos gerar esperança exatamente para que as pessoas não fiquem alienadas na vida, iludidas diante dos processos da vida. Tem gente que vive a esperança desse jeito, de braços cruzados, esperando coisas acontecerem, sendo que ninguém nunca prometeu que essas coisas aconteceriam. Nós temos que, sim, trazer à existência da nossa vida algumas coisas, e isso é um projeto de esperança e de muita esperança, porque você pode realizar coisas, você pode trazer à existência, você pode gerar movimentos de vida no seu coração que vão colocar a tua vida em um novo nível, num novo patamar. Isso é esperança. Acreditar que a situação que você está hoje, ela não precisa se estabelecer e manter você nesse lugar para sempre. Nós precisamos sim acreditar nessa esperança do engajamento. De pessoas que olham para a vida e falam, eu vou começar a fazer algo diferente. Porque existe uma vida diferente para quem faz coisas diferentes. Existe uma vida nova para quem faz coisas novas. Mas não é a esperança dos braços cruzados de ficar assistindo o filme de sessão da tarde e falando o Senhor me abençoa. Não, isso é a esperança do preguiçoso. Nós estamos falando da esperança dessa pessoa que, não importa a idade, vai se reinventar profissionalmente, que vai fazer outro curso, que vai fazer outra faculdade, faz pós-graduação, que se dispõe a fazer coisas que não gostaria de fazer mais, porque quer viver uma vida diferente. Vai se mexendo e coisas novas acontecem para quem faz coisas novas. Saiu da zona de conforto, saiu da sua zona de acomodação, descruzou os braços e foi viver. Levantou e foi dizer que é isso que a gente precisa fazer. Não, mas eu estou orando. Ótimo, a gente precisa orar mesmo. Mas a oração não é para mudar Deus. A oração é para mudar a natureza daquele que ora. Eu tenho que orar não é para Deus fazer coisas. Eu tenho que orar para que eu tenha coragem para eu fazer minhas coisas. Coisas novas acontecem para quem faz coisas novas. Uma vida diferente é possível para quem se dispõe a fazer as coisas diferentes do que tem feito nos últimos 10, 15 anos. E não para pessoas que estão fazendo sempre a mesma coisa e estão dizendo, é a minha vida, não muda. Claro que não muda, você não muda.
Ah, mas coisas novas não acontecem comigo? Claro, você não se dispõe a viver as coisas novas. E elas não vão cair no teu colo de uma maneira mágica. Inclusive, nem tem graça, porque é muito mais legal no final de tudo você poder olhar e dizer que eu fiz, eu dei as mãos para Deus, eu fiz uma parceria com Deus. E essa parceria resultou numa vida diferente. Essa vida resultou em uma vida com sentido, porque eu levantei, me mexi, eu fui fazer algo diferente. Então a gente pode fazer coisas novas, sim, mas a gente pode ficar de braços cruzados, sim. No leque de opções existenciais, cruzar os braços e deixar a vida embora é uma opção. Só que lembra o seguinte, que sempre que você decidir deixar a tua vida à deriva, primeiro, lembre que isso é uma decisão, que tem gente que diz, eu não estou decidindo nada, minha vida está à deriva. Não, você decidiu, você deixou tua vida à deriva. E a vida à deriva, ela sempre vai te levar para algum lugar. Talvez um lugar, inclusive, que você detesta, mas foi sua decisão. Então, ao invés de ficar de braços cruzados e dar o nome de braços cruzados a uma missão de esperança, é melhor a gente pegar o remo nas mãos e nos movimentar em direção a algum lugar, sabendo que nessa travessia, sabendo que nesse caminho, Deus está interessado na nossa vida. Todo mundo aqui tem uma questão, todo mundo aqui tem um ponto de interrogação, todo mundo aqui está lidando com alguma coisa que incomoda. Isso nos iguala, o ser humano sofre porque a dor está no viver. Porque inesperadamente o nosso mundo pode desmoronar. Uma ligação, você recebe uma ligação, tá tudo tranquilo, você recebe uma ligação e aquela ligação faz com que o teu mundo venha abaixo. É o resultado do exame que você fez em abril e as notícias são as piores possíveis. É um mundo que desaba. É um pedido de divórcio inesperado. Há um mundo que desaba. Uma demissão. A morte de alguém que nós amamos. Tudo isso que eu estou falando aqui é possível a todos nós. Isso não tem a ver se eu errei ou não errei. Não tem a ver com o fato de eu estar vivo. Tudo isso aqui é possível para quem está vivo, porque a dor está no viver. O sofrimento faz parte da vida dos seres humanos. Repito, não é se, mas quando. Existem muitas dores na nossa vida. Não é se eu vou viver, é quando. Não é condicional, é temporal. Ou seja, cabe a nós, seres humanos, aprender a lidar com o sofrimento, com a dor, porque ela faz parte da nossa vida. Existem algumas sensações de alegria que elas estão reservadas para as pessoas que encaram os desafios da vida. E não é quem vence, é quem encara. É quem suporta e quem supera. Superar significa que eu deixei e toquei minha vida para frente, e não necessariamente que aquilo foi resolvido. Então, existe sim uma possibilidade de que as nossas lutas entrem para a história da nossa vida como um período claro, difícil, um período claro de dor, um período claro de choro, mas também um período de crescimento, onde a gente ficou mais perto de Deus e por isso nós conquistamos uma vida plena. Eu me levanto para enfrentar os meus dias difíceis, porque eu acredito que a vida pode ganhar outro sentido quando eu encaro aquilo que eu não tenho vontade nenhuma de encarar. Mas eu quero que você pense o seguinte: algum problema que se instaurou na sua vida e de repente te dominou? O desemprego que bateu na tua casa e dominou, ditou o ritmo da tua vida. Uma doença que chegou e agora ela chegou e dominou você. E agora ela dita como é e como não é. E o teu sábado, que era de um jeito, agora por causa dessa doença é outro. A doença dita a tua vida. Você já parou pra pensar, não necessariamente alguém te dominando, mas numa situação que te domina e que às vezes te deixa de mãos atadas quando a gente vive alguma coisa difícil, um desemprego, um divórcio, uma morte, uma doença, um filho que começou a usar drogas, entre outras coisas. É um processo chamado negação. O que é a negação? É quando você recebe aquela notícia difícil e a primeira reação tua é o quê? Não pode ser. Já negou. Não acredito. Negou. Não consigo lidar com isso. Eu não quero viver. É a negação. Não é possível que isso esteja acontecendo.
Não consigo acreditar que isso de fato bateu na minha casa. Então a gente nega, porque é um recurso de defesa. Então eu não vou dizer pra você não negue, porque é bom, é do ser humano. Negação faz parte da nossa vida. E a gente nega pra quê? Pra talvez ganhar força, pra lidar com essa situação ali na frente. Eu diria pra você, não precisa se preocupar em ter negado, mas tome muito cuidado para você não passar a vida negando. Porque quando você passa a vida negando, significa que você está se desconectando da realidade. Esse é o grande problema da negação. O nosso foco fica nas distrações, nosso foco fica nas ilusões, nosso foco fica nas fantasias. Eu repito, não é. É quase inevitável negar num primeiro momento, mas no segundo momento eu preciso afirmar. Se num primeiro momento eu nego, no segundo eu tenho que afirmar. A doença chegou, ela é uma realidade, é verdade. Meu parceiro, minha parceira foram embora, é verdade, é uma realidade. Estou desempregado, eu preciso lidar com isso. Estou doente, eu preciso lidar com isso. Eu preciso responder à vida a tudo aquilo que a vida me propõe. Eu não posso passar a vida negando, porque negar um problema significa deixar ele crescer. Porque negar a existência de um problema é exatamente fazer com que ele cresça. Então eu não tenho que negar, eu não preciso ter vergonha. Eu preciso sim ter coragem de dizer. De fato, essa é a minha nova realidade, eu quero enfrentá-la. Chega uma hora na vida que eu preciso abrir os meus olhos e entender que eu perdi a pessoa que eu amava. Que os meus sonhos foram embora, eu preciso ficar de frente com isso. Então, se num primeiro momento eu nego, num segundo momento eu preciso afirmar. Eu preciso responder à minha negação. E outra possibilidade nossa é o desespero. Se havia os que negavam a realidade, havia uns que não conseguiam perceber outra coisa senão a realidade, nua e crua. Pessoas obcecadas pela tragédia. Pessoas obcecadas só por aquilo que é ruim. É o problema do desespero. É o que ele deixa a gente entorpecido e a gente faz coisas absurdas quando a gente está desesperado. O desespero nos leva a fazer coisas que depois a gente coloca a mão na cabeça e fala: meu, por que eu fiz isso? Porque você estava desesperado, desesperada. O desespero não deixa a gente enxergar nada além daquilo que está aqui. E a esperança engajada, ela não nega. E ela também não permite que eu fique vendo só o que está aqui. Ela contempla o que está aqui, mas também me leva a enxergar possibilidades. Por isso que no meio desse caos todo, vira e mexe, a gente precisa alimentar o nosso coração de esperança. E a gente não pode permitir nem que a nossa vida vá para a ilusão da negação, onde fica fingindo que não está vendo nada, e nem para o absurdo do desespero, onde o pessimismo toma conta da nossa vida. E a gente joga a toalha no chão e desiste de viver. Há de se ter um equilíbrio. Viver dá muito trabalho. Há de se ter um equilíbrio entre a gente entender a nossa realidade e acreditar que ela pode mudar. Se Deus é por nós, ela pode mudar. Você precisa ser profeta da sua própria vida. Se olhar no espelho e denunciar os seus próprios erros. Você não pode negar os teus erros. Não caia na negação de nada, inclusive dos teus erros. Você precisa abrir o teu coração diante do espelho e dizer: você está errado aqui, aqui, aqui. Profeta de si mesmo. Você precisa fazer apontamentos da sua vida e dizer: chega de ficar me escondendo, chega de ficar jogando pro Réveillon, chega de ficar jogando pra depois do carnaval. Chega de ficar jogando depois do aniversário. Eu preciso fazer um apontamento de vida e determinar a minha mudança de vida. Hoje eu preciso ser profeta de mim mesmo. Não é questão de adivinhar o futuro, é questão de acreditar em um futuro diferente e trabalhar para que ele chegue, porque o futuro não existe, você vai fazer ele chegar. Você precisa ser profeta de você mesmo, porque o profeta, ele acredita que o futuro pode ser diferente, se a vida hoje ganhar novas atitudes e novas posturas. Você precisa aprender a escutar a voz de Deus. Não deixar o desespero tomar conta do seu coração, nem a negação, mas acreditar que a vida pode ser diferente. Não negue e não desespere. Qual foi a última vez que você profetizou alguma coisa para você mesmo?
Repito, o profeta não é aquela pessoa que adivinha. O profeta é aquela pessoa que denuncia, que aponta e que acredita que o amanhã pode ser diferente. Você precisa profetizar a vida para o seu próprio coração. Acredite que amanhã a vida pode ser diferente. O que a gente precisa fazer hoje é sair do nosso lugar e se levantar e começar a andar. Ou você pode continuar nesse mesmo lugar de braços cruzados, vendo mais do mesmo, assistindo as mesmas coisas, das quais você inclusive já sabe qual é o resultado. Não, as coisas velhas ficaram para trás e em Cristo tudo pode ser feito novo. Agora, quando a gente diz que tudo pode ser feito novo, isso significa que nova também tem que ser a nossa fé, nova também tem que ser a nossa atitude, nova também tem que ser a nossa postura, nova também tem que ser a nossa percepção da nossa vida e do nosso relacionamento com Deus. Deus é por nós, isso basta para que a nossa vida seja nova.